Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de matemática. Pega aí o seu livro, o seu lápis e a sua borracha. Se quiser, já pode dar pausa no vídeo e já ir resolvendo as questões. Vamos ver orientações das páginas 68 a 70. E o assunto é polígonos. Observe as figuras que Theo fez com linhas simples. Vamos ver o que Léo está dizendo. Estas figuras são exemplos de linhas simples, pois não apresentam cruzamentos. Então, vamos ver as linhas que ele fez. Nós temos a figura 1, uma linha simples aberta, né? Que apresenta a curva. Temos a figura 2, com um ponto A, é uma figura com linha fechada e também apresenta curva. Nós temos a figura 3, certo? É uma linha aberta, formada por segmentos, olha só, um segmento, dois segmentos, três segmentos de reta. Na figura 4, nós temos uma linha fechada simples, não apresenta cruzamento também. E formada por segmentos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 segmentos de reta. Vamos responder as questões. Na letra A, pede o seguinte: quais das figuras acima são exemplos de linhas fechadas? Então, você vai olhar aqui, ó, quais são as linhas fechadas. B, qual dessas figuras é formada apenas por segmentos de reta? Olha lá, já dei a resposta na explicação. Uma linha fechada simples limita uma região do plano chamada região interna à linha. Então, nós temos aqui, ó, na figura A, essa região interna pintada de amarelo. Na figura E, nós temos a região interna pintada de lilás. Observe estas figuras fechadas simples e a região interna de cada uma delas. A região interna da figura A, por exemplo, foi colorida de amarelo e assim por diante, né? Letra C. Quais dessas figuras têm contornos formados apenas por segmentos de reta? Apenas por segmentos de reta. Vamos pegar aqui esse exemplo da letra H. Essa aqui, ó, nós temos esse segmento de reta 1, temos esse segmento de reta 2. Só que aqui é uma linha curva, então ela não é formada só por segmentos de reta. Então, fica ligado na explicação e resolve a letra C, certo? Bem direitinho. Vamos ver o que é que tá dizendo aqui no box. A região de uma linha fechada simples, formada apenas por segmentos de reta, com sua região interna, é chamada de polígono. Então, vamos ver aqui, gente. Polígono, ele tá dizendo que é formada, certo? Por uma figura com linha fechada simples e segmentos de reta. Esse daqui, ó, só tem segmentos de reta? Não. Então, ele não é um polígono. Esse daqui, ó, só tem segmentos de reta. Então, ele vai ser o quê? Vai ser um polígono. Esse vai ser um polígono também, porque ele é formado somente por segmentos de reta e é uma linha fechada simples. E assim por diante. Esse daqui vai ser vai ser um polígono? Não, ele não é formado por segmentos de reta, ok? Então, vamos passar adiante. Quais figuras poderíamos chamar de polígonos? Então, vamos aqui para a dúvida. Essa daqui a gente pode chamar de polígono? Não. E essa? A letra G? Sim, ó. Linhas fechadas, simples, formada apenas por segmento de reta. Esse daqui, ó. Linha fechada simples, formada apenas por segmentos de reta, ou seja, não tem linha curva. Esse daqui, a linha é curva, ele vai ser um polígono? Não. Esse daqui, ó, linha fechada simples, formada por segmento de reta. Então, quais poderíamos chamar de polígono? B, C, D, E e a G, não é mesmo? Cada um dos segmentos de reta que formam um polígono é considerado um lado desse polígono. Então, ó, segmento de reta aqui no polígono é chamado de lado, ok? E as extremidades dos lados, certo? São chamados de vértices. Então, quando eu colocar o A aqui, eu vou chamar de vértice A, B, vértice B, e a gente ainda usa a nomenclatura ponto. Mas isso também não vai deixar que você deixe de resolver uma questão, não, tá?
Os polígonos podem ser classificados de acordo com a quantidade de lados que possuem. Veja no quadro abaixo o nome de alguns polígonos. Então, se o polígono tem 3 lados, né? 3 lados aqui, ó, que no caso a gente chama 3 segmentos de reta, aí ele vai ser chamado de triângulo. E você lembra do triângulo, como é o formato dele? Eu coloquei um aqui para a gente relembrar. 4. Se tem 4 lados, ou seja, formado por 4 segmentos de reta, ele é chamado de quadrilátero. E aí nós temos vários quadriláteros. Vamos ver se vocês conseguem lembrar o nome desses aqui que eu coloquei, ó. Esse quem é? Um retângulo, não é mesmo? E esse? Quadrado. E esse? Paralelogramo. E esse? Trapézio. E esse, gente, vocês lembram o nome? Losango. Fiquem ligados, porque a prova do SAEB cobra todos esses nomes dos quadriláteros, certo? De todos os polígonos. Então, olha, vamos lá lembrar aqui, ó. Polígono é quando ele é formado por linhas ou por segmentos de reta fechado, uma linha fechada. E aí, formado por segmentos de reta, que a gente chama de lados. Então, todos esses aqui são polígonos. Esse aqui também é polígono, só que esse é o triângulo e esses são os quadriláteros porque possuem 4 lados. Vamos mais adiante. Quantidade de lados, 5 lados. Quando ele tem 5 lados, o nome dele é pentágono. Vamos ver o modelo de um pentágono? E aí nós temos um pentágono. Quantidade de lados, 6 lados. Então, ele vai ser chamado de hexágono. Vamos lá? Hexágono. E quando ele tem 7 lados? Quando ele tem 7 lados, e aí? O mouse não desce, gente. Quando ele tem 7 lados, ele é chamado de heptágono. Olha aí na tabela. Vamos ver aí o heptágono surgindo. Você pode contar aqui, ó, que ele vai ter 7 lados. 1, 2, 3. Deixa eu pegar aqui a caneta. Vamos lá. Então, aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desculpa. Então, ele tem 7 lados, é um heptágono. E assim, nós temos, com 8 lados, o octógono. Olha aí, se vocês contarem aí na tela, vocês vão ter 8 lados, 8 segmentos de reta. Então, todos eles são polígonos, todos eles são polígonos. Esses são os quadriláteros, esse é o triângulo, tem 3 lados, triângulo. Tem 5 lados, pentágono. Tem 6 lados, hexágono. Tem 7 lados, heptágono. Tem 8 lados, octógono. E assim vai. Observe as figuras a seguir. Apesar de serem linhas fechadas simples, essas figuras não são polígonos, pois seus contornos não são formados apenas por segmentos de reta. Então, vamos lá, ó, gente. Aqui nós temos um segmento de reta, mas aqui temos também uma linha curva. Se ele é curva, ele não vai ser polígono. Para ser polígono, todos os lados, né, todas as linhas têm que ser segmentos de reta. Esse daqui, ó, linha curva fechada simples, mas não é formada somente por segmentos de reta. Então, não é polígono. Esse daqui nós temos esse segmento de reta, temos esse segmento de reta. Mas por que ele não é um polígono? Porque ele tem, ó, essa linha curva e ele tem esta linha curva. Então, também não é. Agora, observe as figuras abaixo, que são formadas apenas por segmento de reta. Por que que essa não é um polígono? Gente, para ser um polígono, tem que ser uma linha simples fechada. E essa aqui está aberta. E essa daqui, por que que não é um polígono? Ela tem que ser uma linha fechada simples e ela está cruzada aqui no meio. Vamos para a atividade. Quais das figuras a seguir são polígonos? Marque um X.
Então, você vai vir aqui lembrando dos conceitos de polígonos. Linhas fechadas simples, formado por segmentos de reta, certo? Aí você vai marcar um X, aonde você acha que são os polígonos. Na questão 2, algumas placas de trânsito lembram polígonos. Pesquise e escreva o significado de cada placa a seguir e o nome do polígono que ela lembra. Letra A, então nós temos aqui, ó. Você tá vendo? Que polígono é esse aqui? Se você voltar ao vídeo, você vai relembrar. E esse? Ele tá só de cabeça para baixo, mas é esse mesmo que você pensou. Nesse daqui, você vai contar os lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando o polígono tem 8 lados, como chamamos ele? E você vai colocar qual é o significado dessa placa, qual é o significado dessa placa e qual é o significado dessa placa. Na questão 3, observe a figura colorida de verde neste calendário. Qual é o nome do polígono que essa figura lembra? Aqui, gente, ó, você vai olhar essa figura aqui, ó, de verde do calendário. Lembra que figura geométrica plana? Que polígono? Conexões. Segurança ao atravessar a rua. Para atravessar a rua com segurança, devemos conhecer e utilizar o semáforo de pedestres. É importante também atravessar a rua na faixa de pedestres ou nas passarelas. Observe na foto a faixa de pedestres. Que tipo de faixa de pedestres? Não, que tipo de polígono, eu li junto com a legenda, que tipo de polígono cada faixa branca representa. Então, vamos aqui. Aqui nós temos a faixa, que vocês já conhecem. E que polígono é esse? Vocês já pararam para prestar atenção na rua que ele forma um polígono? Então, eu quero o nome do polígono, é bem descrito, gente. Quero os 2 nomezinhos aqui, tá bom? Combinado, então? Um abraço e até a próxima. Um abraço virtual e até a próxima, que será a nossa correção.